Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, a linha Dr. Pipe da Tobacco Way tem trazido umas misturas também de altíssima qualidade, sabe? De altíssima qualidade. E a de hoje é uma que, de ser semelhante a uma que foi muito famosa. Uma aromática, metade Burley e metade Virgínia. Bom, vocês já sabem qual é, né? Vocês já sabem. Então eu resolvi fazer uma comparação entre essa mistura da Dr. Pipe e essa famosa mistura. Então vamos ver a Dr. Pipe Route 66. Vamos ver? Gente, então no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha da Route 66 Ribbon Cut da Dr. Pipe. E vou aproveitar também para fazer uma comparação dela com a famosíssima Half and Half, porque dizem que elas são muito parecidas. Esse tabaco Paradigma Route 66 você já conhece, né? Tem um vídeo aqui da resenha no canal que conta bastante sobre ela. Dá uma olhada se você não viu, se você não lembra. Legal? Bom, a Route 66 Ribbon Cut é mais uma da linha Dr. Pipe, né? Essa linha Dr. Pipe, vocês já sabem, elas são produzidas pela Tobacco Way, lá de Venâncio Aires, lá do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo aqui, da série Marcas Famosas, eu conto conto bastante, sobre a Tobacco Way e suas duas famosas linhas de tabacos para cachimbo. Bom, se você não viu, não lembra, dá uma conferida nesse vídeo aí. Gente, vocês sabem que eu não aguento com o negócio de nome, né? Vocês sabem que eu não aguento. E esse nome, Route 66? Route 66, ou Rota 66, é uma das mais famosas estradas dos Estados Unidos. Ela é conhecida por lá como The Mother Road, ou a Estrada Mãe, ou ela é conhecida como The Main Street of America, a principal via da América. Né? Ela vai, vocês podem ver aí no mapa, ela vai de Chicago, no estado de Illinois, até Santa Mônica, no estado da Califórnia. Ou seja, ela atravessa todos os Estados Unidos. Né? Ela vai de leste para oeste e de oeste para leste, obviamente. Né? Ela corta praticamente todos os Estados Unidos. Né? Ela atravessa os estados de Illinois, né, onde fica Chicago. Ela atravessa o estado do Missouri, Arkansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e depois Califórnia. Então são Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e Califórnia. Corta 8 estados. É bastante coisa, né? Olha, a história dessa Rota 66, da Route 66, foi uma das primeiras grandes rodovias dos Estados Unidos, né? Ligando as duas costas. Não diria as duas costas, mas ligando assim, o leste até o oeste e vice-versa. Né? Durante a Grande Depressão dos anos 30, ela era o caminho das famílias que moravam na costa leste, do lado Atlântico, e que queriam buscar novas oportunidades, melhores condições de vida, que estavam sendo possíveis no lado oeste, lá para o lado da Califórnia, do lado Pacífico. Pouco depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi assim, uma via fundamental perdão, do transporte de tropas, de suprimentos, enfim, ela ligava, imagina, tanto uma costa como a outra que tinham acesso ao mar, né, a costa leste Atlântico, a costa oeste Pacífico, e os dois teatros de operação, vamos dizer assim, em guerra, vamos dizer. Então ela servia para levar a turma para lá e para cá e os suprimentos também.
No pós-guerra, acabou a guerra, tal, ela virou um símbolo, sabe? Um símbolo de aventura, de liberdade. Ela motivou muito as viagens de carro através da América, sabe? Então era, vou pegar a Rota 66, era uma coisa meio assim, de um vitorioso, de um James Dean da vida, sabe? Em 1985, no final do século XX, ela foi meio que desativada do sistema federal de rodovias americano, sabe? Porque ela acabou sendo substituída por outras rodovias mais modernas, mais seguras, enfim. Né? E atualmente muitos trechos da Route 66 eles estão preservados, né? Você tem restaurantes temáticos, você tem hotéis temáticos, você tem muitas atrações turísticas que de uma certa forma, sei lá, celebram, a história e a cultura deixada por essa importante rodovia que ligou os Estados Unidos até, vamos dizer assim, mais da metade do século XX, né? Ela, para mim, não sei, ela é um ícone assim, meio nostálgico, sabe? Tem muitas atrações ao longo do trajeto, eu já tive a oportunidade de ir lá. Tem muita coisa, você entra naqueles postos de gasolina velho, sabe? Você entra tem aquelas lanchonetes americanas, o nego faz waffle, tem aquela coisa bem americana mesmo, mas é bem bacana assim a viagem, sabe? Ela é tema, inclusive, de uma música do Rolling Stones com esse mesmo nome, né? Route 66. Essa música vocês estão ouvindo aí ao fundo. Gosto de Rolling Stones. Então, essa história dessa grande rodovia que ligou a América durante quase um século. Né? Então, hoje, nós vamos ver a Route 66. E vamos fazer uma comparação dela com a Paradigma, a famosíssima Half and Half da STG. Qual será a diferença entre elas? Ou será que elas são iguais? Ou não são? Bom, antes da gente ver, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! A ficha técnica. Bom, o produto então chama-se Route 66. Ela é Ribbon Cut da linha Dr. Piper. O fabricante, Tabacos Way, brasileiro. O blend é uma aromática. Os tabacos são Burley e Virgínia. Os aromas são de cardamomo, coentro e noz moscada. O corte é ribbon. E a lata é essa latinha aqui que a gente já conhece da Dr. Piper. Né? É essa latinha aqui. E nessa latinha tem uma embalagem maior também. Nessa latinha, ela não tem nada escrito assim que mereça maiores considerações, né, para a gente falar aqui. No site da Dr. Pipe, não sei por que também não tem informação alguma. Não entendo por que eles não põem informação. Mas é o que eu fui informado, ela tem o mesmo perfil, vamos dizer assim, de tabacos e de aromatização que a famosa Half and Half, né, da STG. Bom, dá uma olhada aí no tabaco na bandeja. Tabaco Route 66, Rota 66 da Dr. Pipe, Tabacos Way. Vamos ver o que tem nessa criança aqui. Olha o Fábio com a sua habilidade aqui, Quase que deu certo, hein? Vamos tirar. As latinhas são boas, acho que elas vedam bem. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro do Route 66. Aquele papelzinho da Tabacos Way. Olha só, gente. Olha só. Esse é o Route 66. Ele é um meio a meio. Ele é um Weibur, metade Virgínia, metade Burley. Olha só. Ele vem, deixa eu pôr aqui. Ele vem nesse ribbon, bem fininho. Tá vendo? Ele é um tabaco solto, cortado em tiras mais compridas. Tá vendo aqui,
Dá para ver? Né? Ele está com uma boa umidade, eu acho, viu? Ele está com uma boa umidade. Talvez deixar secar um pouquinho é sempre bom. O aroma, ele realmente ele tem um aroma perceptível daqui onde eu estou, sabe? Bem perceptível. E é como eu falei, talvez deixar secar um pouquinho. Agora, essa mistura, ela é muito semelhante, dizem, né? Que ela é muito semelhante a esta aqui, a Half and Half, que também é um Vabur meio a meio, com o mesmo tipo de aromatização da Rota 66, ou a Rota 66 tem o mesmo tipo de aromatização da Half and Half. Então eu vou pôr aqui um pouco da Half and Half na bandeja para a gente poder comparar os dois tabacos na bandeja. Então olha só, olha aqui, gente. Então, vocês podem ver que o Half and Half, ele é um pouquinho, pouca coisa. Mas claro, né? Ele tem um, mas aí pode ser talvez esse tabaco aqui, esse aqui Half and Half é mais antigo, né? Pode ser isso. E o corte do Half and Half é bem menorzinho, enquanto do Route 66 é, apesar de bem fininho, tá vendo? Ele é bem fininho, mas ele é comprido, tá vendo? Então, de aroma, assim, aparentemente daqui é o mesmo aroma, que é um aroma aqui para mim, o que prevalece aqui para mim é um pouco do cardamomo. Eu já falei para vocês o que é o cardamomo, né? Ele tem esse aroma, né? Às vezes lembra até meio docinho e meio refrescante. Então, esses são os dois tabacos que dizem que o Dr. Pipe Route 66 foi feito com uma releitura do Half and Half hoje da Gigante STG. Então vamos dar uma olhada no Route 66 da Dr. Pipe comparado com o Half and Half da STG. Minhas impressões. O aroma. Gente, então abrindo aqui a latinha da Route 66, dessa daqui, ó, que é a que nós estamos vendo. Gente, o que vem à frente aqui é o aroma, obviamente, né? Esse aroma, vamos dizer, eu não sei se é natural ou se é artificial, mas não é o aroma do tabaco. E o que remete mais para mim é o cardamomo, sabe? É aquela coisa um pouco mais adocicada, indo para um docinho assim, que não é doce, mas vai. Mas ela tem muitas notas achocolatadas, sabe? Um chocolate talvez meio amargo. É interessante. Vocês se lembram que no vídeo que eu fiz para a Half and Half, o Tabaco Paradigma, eu peguei os meus potinhos de tempero para mostrar para vocês. E hoje eu peguei de novo. Eu vou mostrar só os pós, né? Porque coisa você já conhece. O cardamomo. Então você cheira assim. Ela lembra bem o cardamomo, sabe? Não muito, mas lembra bem, sabe? Você percebe bem o cardamomo, sabe? Assim, eu gosto sempre de falar assim, ó, não é que você vai cheirar o cardamomo. Tem nuances que você cheira do aroma do cardamomo que você percebe aqui, sabe? Agora, diferentemente da mistura Half and Half, eu não senti na Route 66 o coentro, não senti. Sabe, o coentro, ele tem ele joga para o seu nariz uma espécie de, ele enche o seu nariz, sabe? Eu aqui não percebo essas notas, eu não percebo o coentro, se tem, é bem pouco. Como eu também não percebo a noz moscada, lembra que eu falei assim, eu tenho aqui, ó, noz moscada, ó, noz moscada em pó, né? Então, se você cheirar a noz moscada,
você vai sentir uma coisa. A noz moscada ela tem um cheiro muito particular, parece que é um cheiro meio cítrico assim, que tem também essa efervescência. É bem cítrico, né? Sei lá, ela tem um cheiro muito particular a noz moscada, mas também ela também enche o nariz. E é uma coisa que eu não sinto na Route 66. Também se tem, eu particularmente acho que é pouco. Né? Quando você pega a Half and Half e cheira, você percebe o coentro, você percebe a noz moscada. Quando você cheira a Route 66, eu não percebo, eu percebo um pouco de cardamomo, mas eu não percebo nem o coentro, nem a noz moscada, sabe? É, eu realmente acho essa grande diferença de aromas entre as duas. A Route 66 é um aroma que entra assim dentro do nariz, sabe? A, a Route 66 é um aroma um pouco mais suave, sabe? Ele é mais tranquilo. Então, como eu falei, eu acho que a Half and Half ela traz aquela coisa para o nariz, sabe? Já a Route 66 me parece que é uma coisa mais delicada, mais sutil, tem o cardamomo, tem notas de chocolate, sabe? Você percebe bem no aroma, notas de cacau, sabe? Para mim, sinceramente, eu acho a aromatização dos dois, pode ser que tenha os mesmos temperos, né? Pode ser que tenha as mesmas ervas, mas eu particularmente eu acho bem diferente. Acho que do Half and Half é bem mais intensa e da Route 66 muito mais sutil. E os sabores? Espera aí que eu vou tocar fogo no meu cachimbex. Gente, o sabor. Eu não poderia falar de um tabaco, de uma mistura que leva o nome de um ícone dos Estados Unidos, sem estar com o ícone dos Estados Unidos na mão, né? Com Missouri Merchant. Eu, particularmente, eu não sou um fã de Missouri Merchant. Eu acho até um cachimbo feinho. Mas, em compensação, acho que eles fumam muito bem. Eles fumam muito bem. É muito agradável fumar. Hum, a Route 66, ela é um tabaco cremoso, em primeiro lugar. Né? Você percebe, assim, muitas notas de fruto seco, que para mim, aqui no caso, noz tostada. Você percebe também notas de cacau, de chocolate meio amargo, vai, para facilitar um pouco. Com uma boa presença dessas notas achocolatadas e, e um fundo assim terroso, sabe? Você percebe terra assim. Ela tem uma ligeiríssima picância, ligeiríssima, é muito leve a picância, sabe? Muito leve. E o retrogosto é aquela coisa, né? Não é um tabaco que remanesce na boca. Ele tem aquele tostado, tal, tem até uma picânciazinha bem sutil assim, mas não é um tabaco que fica na boca. Você exalou a fumaça, praticamente o sabor da boca ele vai embora também, sabe? Já a Half and Half, deixa eu acender esse outro aqui que está com Half and Half. Espera aí. Você percebe que são Burleys, por exemplo, diferentes, né? Esse daqui
é uma nota de amêndoa, uma coisa um pouco mais forte, mais adstringente, né? Em termos de fruto seco, assim. É diferente do Route 66, que é, que é uma nota um pouco mais suave de fruto seco, sabe? É a diferença entre noz e amêndoa, por exemplo, né? Hum, opa, não paga. Então, assim, agora, aqui tem menos notas de chocolate, aqui tem mais, no Route 66 você vai perceber mais notas de chocolate, pelo menos eu percebo. Aqui menos, e no Half and Half, muito mais picância. É um tabaco mais picante, né? Hum. A picância do Half and Half, você percebe ela mesmo no retrogosto. Hum, apagou, peraí. A picância no Route 66, você não vai sentir no retrogosto? Vai sentir, vai. Vai sentir sim. Mas muito pouco, muito pouco. Então, eu diria assim, de perfil, eles têm o mesmo perfil. Um vabur aromatizado. Mas eles têm sabores que divergem um pouco, sabe? Como essa questão da picância no half and half, né? Picância no half and half é muito perceptível. Hum, muito mais perceptível do que no Route 66, que para mim é quase imperceptível. Agora, tem uma coisa que para mim faz muita diferença. O Route 66, eu não sinto aquela coisa amarga, sabe, da química. É um tabaco, hum, me parece ser muito mais natural. Isso para mim faz uma diferença brutal. É um tabaco muito mais gostoso na boca. Não que o outro não seja, mas esse daqui, por não ter a química, me parece melhor. Hum. Então, como eu falei, gente, em termos de sabores, sinceramente eu achei o mesmo perfil, sem dúvida que é. Mas a sensação é bem diferente. Você percebe nuances importantes, bastante diferentes entre a Route 66 e a Paradigma Half and Half. Bom, e aquele? Vocês viram na bandeja? Encheu o fornilho, não tem nem comentário nenhum, né? Eu achei aqui, diferente do Half and Half, que o Route 66, para mim, ele já veio com uma umidade ótima. Eu não deixei secar o Route 66. Deixei uma ou duas, mas na maioria das vezes que eu fumei, eu tirei direto da lata e passei por fornilho, sabe? Eu achei ótima a umidade que veio para mim, né? Agora, ele queima assim, de forma muito homogênea. É um tabaco que queima tranquilo. Ele, ele demanda um outro relight, sabe? Se você não prestar atenção, se você não prestar atenção, aí beleza, ele vai bem. Mas se você não prestar atenção, ele apaga, aí demanda um outro relight, mas também. É aquele negócio que eu sempre falo, né? O isqueiro está aí para isso, acende e pronto, acabou o problema. Né? E com uma cadência razoável, eu acho, cadência eu vou falar sempre, não adianta. Uma cadência razoável, hum, é um tabaco que vai ficar aceso, não vai incomodar a língua, não vai, e, ó, frio, frio. Então, se você cuidar da cadência, esse é um tabaco que vai ser super tranquilo. Agora, é uma dica que eu faço para mim
que eu acho que ajuda a não apertar a língua, por exemplo, o half and half, que tem a química. Eu acho que se você, na hora de carregar o fornilho, não apertar muito, na hora de que você está fumando, não ficar com o tamper socando assim, apertando, você vai dar, claro, uma empurradinha na brasa, mas coisa leve, eu acho que ajuda muito na degustação, sabe? Eu acho que ele vai evitar ou vai ter menos propensão a queimar quente e até mesmo te irritar a língua. Os dois tabacos. Aqui eu estou falando se aplica tanto ao Route 66 quanto ao Half and Half. Ah, Fábio, mas se você não apertar, o tabaco apaga. Tá bom. Você está certo. Está certo. Mas é aquilo que eu falo sempre. Eu prefiro ter uma boa degustação do que ser campeão de fumada lenta. Então, assim, mas no fim, é você que escolhe, você fuma como você quiser, né? E também tá tudo certo. Bom, ó, apagou. Em termos de intensidade, é gostoso, sabe? Ele tem bons sabores, tem até que tem bom corpo, o Burley é bem presente. Ele tem boa nicotina. Eu acho que é tudo assim em níveis médios, mas eu acho ele um pouco mais suave que o Half and Half. Eu acho que o Half and Half tem uma pegada um pouco maior, né? Mas é pouca coisa. Acho que não vai no final não muda assim tanta coisa. Em suma, gente, eu achei os aromas da Route 66 remetem para o cardamomo, né, no primeiro momento, um certo adocicado assim que entra para o cardamomo, acompanhado com notas achocolatadas. Percebi bem essas notas de chocolate, sabe? E alguma terra, assim, mais ao fundo, mas não é um aroma intenso, sabe? Então, assim, embora a Route 66 seja semelhante em aroma ao Half and Half, eu acho que eles têm uma diferença muito grande, que é aquilo que eu falei, que a Half and Half ela tem a presença do coentro e da noz moscada, parece que está maior, então ela penetra no seu nariz, ao passo que a Route 66 é um aroma mais sutil, mais suave, sabe? Em termos de sabores, gente, a Route 66 ela é bem cremosa, notas de fruto seco, que para mim é noz tostada, né? E notas de cacau, de chocolate meio amargo. Agora, eu não senti picância, a picância é levíssima, levíssima. Então, diferentemente do Half and Half, que você tem as notas, vamos dizer assim, de fruto seco um pouco mais intensas, em vez de noz, eu diria que é amêndoa tostada. É... E o Half and Half ele tem a picância por praticamente todo o fornilho. O Route 66, eu sinceramente não achei nada de picante nele, né? E os dois têm a mesma coisa, aquele retrogosto bem insosso assim, vem e tal, você exala a fumaça, acabou, você não sente mais nada. Hum, eu não posso deixar de falar. O Route 66, embora os dois tenham o mesmo perfil de sabor, tenham mais muitas semelhanças, o Route 66 não tem aquela coisa horrível da química, sabe? Aquele amargor da química, não tem. Então, se ele tem elemento químico aqui, deve ser bem pouco. Mas muito menos, se tiver, eu acho que não tem, mas se tiver, olha, tem muito menos que o Half and Half, sabe?
Em termos de intensidade, assim, de sabor, corpo, nicotina, tal, as duas estão equivalentes, vai. Talvez a Half and Half um pouquinho mais intensa, mas coisa mínima, assim. Eu diria que imperceptível, talvez, vai. E a outra coisa que eu também achei, assim, que vale a pena comentar na comparação, é que o Route 66 ele vem numa umidade excelente. Pelo menos na minha lata está excelente. Ao passo que o Half and Half, ele vem úmido. O Half and Half, se não deixar ele secar, a fumada fica meio chata, né? Aliado ao fato de que o Route 66 ele não tem tendência a incomodar a língua, eu acho que nenhuma. Ele queima mais frio. Já o Half and Half, se você bobear, amigo, vai se lascar. Espera aí que apagou de novo, eu vou tocar um foguinho. Agora, os dois tabacos apagam. Os dois tabacos precisam de relight. Eu diria isso. Então, o Route 66, você pode fumar ele com muito mais tranquilidade do que o Half and Half. Pelo menos é essa forma que eu vejo. Né? E, inclusive, o Route 66 é aquela que você pode fumar assim. Quantos paneles você quiser, um atrás do outro, o dia inteiro. Se bem que a Half and Half também dá. Mas a Route 66, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Olha, eu quero concluir dizendo o seguinte. A Route 66 me parece uma mistura muito, mas muito mais agradável que a Half and Half. Não que a Half and Half não seja agradável, mas a Route 66 muito mais agradável, muito mais agradável. E me parece, sinceramente, ser um tabaco, usar tabacos de melhor qualidade, sabe? Além de não ter a química. Então, olha, para mim, acaba sendo uma coisa certa que eu vou falar para vocês, viu? Aqui, daqui para frente, é Route 66. Half and Half, eu acho que nunca mais. Muito legal essa mistura. Então, gente, para Route 66 da linha Dr. Pipe da Tobacco Way, eu não posso deixar de dar 4. 4 de 4 estrelas para o meu grupo de tabacos aromáticos nacionais. Legal? Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre a Route 66 Ribbon Cut, linha Dr. Pipe Tabacos Way. E com isso, eu espero que é isso mesmo. Que nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.